graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos mais esse dia, para o nosso terceiro dia de propósito, nosso terceiro dia orando com os salmos, onde nós estamos nesse propósito durante esses 150 dias. Hoje é o terceiro dia, onde eu me propus a gravar vídeos com reflexões no livro dos Salmos, né? Gravo pela manhã, ou à tarde ou à noite. Hoje calhou que estou gravando aqui pela manhã, já que hoje tem um dia bem corrido, né? Então vamos orar e aí nós vamos à leitura do Salmo do dia. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse momento. Senhor, consagramos este dia a ti, diante da tua presença, Senhor. Que a tua bondade e a tua misericórdia, ela possa estar sempre presente, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles, ó Pai, que estão a te buscar. Que a tua misericórdia, que a tua graça, a tua bondade se estenda, ó Pai, sobre cada vida, hoje e continuamente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a leitura é no Salmo de número 3, e o Salmo de número 3 ele diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. Nos queixos quebraste os dentes aos ímpios. Versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Costumeiramente, em muitas traduções, antigas da Bíblia, em muitas versões até antigas da Bíblia, esse salmo ele aparece atribuído a Davi, e ele é um dos poucos salmos que ele tem um contexto histórico. Na verdade, todos os salmos foram escritos dentro de um momento histórico específico, mas poucos salmos você tem uma referência a um momento histórico. E segundo os redatores, e segundo até mesmo a tradição judaica mais antiga, esse salmo ele foi escrito por Davi, e ele foi escrito na época em que ele estava fugindo de Absalão, do seu filho, para tentar salvar sua própria vida. Se você não conhece a história, num determinado momento do reinado de Davi, ele acaba tendo o seu trono usurpado, tomado pelo seu filho Absalão. O próprio Davi entende que esse momento, essa situação sobreveio em sua vida decorrente do juízo divino. Nós sabemos na história de Davi sobre a situação em que ele acaba adulterando com Betseba e sendo o mandante de um crime, o assassinato de Urias. E mediante a esse crime, a essa transgressão que ele havia cometido, ele sabia que sobre ele deveria vir a morte. Deus o tratou com muita misericórdia, e o profeta Natã lhe transmitiu uma palavra dizendo que ele não morreria, que ele viveria. Só que as consequências sobreviriam sobre a sua casa, consequências desastrosas, consequências dolorosas, e Davi viu seu lar se transformar num ambiente hostil e caótico.
muitos males, muitas desgraças sobrevieram sobre ele e sobre a sua família. E juntando com o momento onde ele estava passando por problemas internos, né, com a nação de Israel, Absalão, ele, tomado por um senso de, não posso dizer de justiça apenas, né, mas de indignação, acho que essa é a palavra correta, tomado por um senso de indignação, ele tenta usurpar o trono de Davi. E, na verdade, Davi ele não defende o trono naquele momento. Ele vai enxergando as situações que estão sobrevindo sobre ele como um juízo divino, como um castigo divino. Então ele aceita isso como sendo uma disciplina do Senhor. E o Absalão ele promove uma dura perseguição contra Davi. Ele promove uma perseguição desenfreada, uma perseguição dolorosa, uma perseguição que visa destruí-lo. Davi ele tem que se refugiar, né? E mais uma vez na sua vida ele tem que ir de um lado para o outro, peregrinando como um fugitivo, exatamente para que ele possa sobreviver. É interessante notar que assim, esse é um episódio que se repete na vida de Davi. Ele passa por uma perseguição atroz nos dias do rei Saul. A perseguição se dá pela inveja de Saul, por Saul discernir que Deus havia escolhido Davi para suceder-lhe ao trono. E Davi enfrenta uma década de perseguições cruéis, difíceis, onde ele passa por inúmeras situações dolorosas sobre a sua vida. E agora, nesse momento, ele também está passando por uma situação de dor, de grande sofrimento, de perseguição, com uma diferença, né? Que nos dias de Saul, a perseguição ela estava sobrevindo sobre a sua vida, ele estava sofrendo aquela perseguição por conta de ter sido escolhido por Deus, pelo fato dele ser ungido do Senhor, pelo fato dele estar caminhando exatamente para se tornar o rei de Israel. Então Deus permite o sofrimento sobre a sua vida para forjá-lo, para fazer dele o rei que Deus queria que ele fosse. Deus queria um homem segundo o seu coração, Deus queria um rei que tivesse um coração voltado para Deus, que fosse capaz de obedecê-lo. Deus queria forjar em Davi um homem humilde. Deus queria forjar em Davi alguém que fosse capaz de resistir, de suportar as dificuldades, de suportar as pressões. Deus queria fazer de Davi um homem capaz de perdoar mesmo aquele que os persegue, mesmo aquele que o hostiliza. Então nós podemos entender que a perseguição de Saul, ela sobreveio na vida de Davi com a finalidade de forjá-lo, de treiná-lo, de capacitá-lo. Tem um escritor chamado Gene Edwards, se eu não estou equivocado, faz muitos anos, faz mais de uma década e meia que eu li esse livro. O nome do livro é Perfil de Três Reis. Quem puder ler esse livro, é um ótimo livro. Nesse Perfil de Três Reis, ele conta, né, a história sobre Saul, Davi, acredito que Salomão. Só que eu lembro de uma nota daquele livro que eu nunca esqueci. O autor dizia assim: Deus permitiu a perseguição de Saul sobre a vida de Davi para que o Saul que existia dentro de Davi fosse retirado. O que ele estava querendo dizer com isso? Que personalidade era de Saul?
era de um homem orgulhoso, de um homem que confiava em si mesmo, de um homem inseguro, né? Na verdade, não é que ele confiava em si mesmo, ele depositava sua confiança nos artifícios humanos. E ele depositava sua confiança no braço, né? E isso é até um paradoxo, exatamente por ser uma pessoa extremamente insegura. Então ele tinha sempre que tomar uma iniciativa, sempre que tinha que fazer alguma coisa, porque a sua insegurança o impedia de ter fé em Deus. Ele não era um homem de fé. A sua insegurança levava ele a agir pela força do seu próprio braço. Então ele não era um homem autoconfiante, mas ele era um homem que buscava respostas humanas, né? Você vê isso em todo o tempo na vida de Saul. Ele é alguém que está sempre buscando o escape ou o recurso humano, né? Do contrário, ele tem muita dificuldade de confiar somente em Deus, inteiramente em Deus, somente na palavra de Deus. Ele tem sempre que se valer de algo que seja visível, de algo que seja tocável. E Deus não queria um rei que conduzisse a nação que vivesse nesses termos, nos termos de não ter comunhão com Deus, de não ter uma vida de fé, porque era necessário que o rei que Deus queria estabelecer para o seu povo fosse alguém capaz de entender que o rei de Israel é o Senhor, que tivesse humildade e um coração quebrantado em fé suficientemente disposto para enxergar o Senhor como sendo o rei. E por isso Davi ele passa pelos mais variados testes, provações, para que fosse forjado essa espécie de caráter, de personalidade trabalhada nele. E com isso, como em muitos momentos nas Escrituras, em muitas histórias que nós vemos nas Escrituras, a história de José e tantas outras histórias, a história do próprio apóstolo Paulo que nós vemos no Novo Testamento, todas essas histórias que as Escrituras nos apresentam, você vai perceber que os personagens, as pessoas que receberam um chamado de Deus, uma vocação divina, tiveram que passar por inúmeras provações, por inúmeras dificuldades, por inúmeros momentos ruins. E esses momentos lhes foram permitidos por Deus para que essas pessoas elas pudessem amadurecer, para que elas pudessem crescer, para que elas pudessem ser trabalhadas por Deus a ponto do Senhor forjar nelas o caráter dele. Nós vemos que essas pessoas passaram por situações das mais diversificadas possíveis, exatamente para que isso se tornasse uma escola de Deus. E por que a Escritura registra essas histórias? Para nos falar que em nossas vidas nós viveremos semelhante processo. Deus nos chamou, Deus nos trouxe, o Senhor nos trouxe a sua presença, nos revelou seu Filho em nós, não somente a nós, mas em nós, dentro de nós, fez nascer o Filho em nós, e aí nós começamos a caminhar com o Senhor, recebemos uma vocação, um chamado para servi-lo, e nós vamos servir a Deus dentro dessa dimensão que é a nossa própria vida. E dentro dessa dimensão da vida, Deus irá permitir as mais variadas situações para trabalhar o nosso caráter, para nos forjar, para fazer com que a gente se torne mais parecido com o Senhor. Deus está em todo o tempo nos moldando. Deus está em todo o tempo trabalhando em nós. E a grande beleza da vida está em nós nos dispormos a aceitarmos esses moldes de Deus, né? Ontem eu conversava com um grupo de alunos e eu dizia que existem dois modos de nós nos relacionarmos com Deus. E o capítulo 18 e 19 do livro de Jeremias nos refletem
essas duas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. Deus dá a Jeremias, né, no capítulo 18, ele dá uma mensagem dizendo para ele descer até a casa de um oleiro e ver o oleiro trabalhando com um vaso, né, na roda ali, trabalhando, moldando um vaso. E o texto nos relata que o vaso ele se quebra. Né? Na verdade, ele cai da mão do oleiro, ele escapa da roda, enquanto ele está sendo trabalhado, ele escapa da roda, cai no chão e se quebra. Porém, era um vaso que estava ali ainda, molhado, era algo que estava sendo ainda trabalhado, que estava tomando forma. Então, como o seu material era mole, né? Ainda estava na roda, ainda estava umedecido, pôde ser novamente recolocado no seu lugar e pôde receber uma nova forma. Deus confronta o profeta dizendo, né, que Israel, nas mãos dele, é esse vaso e que Deus pode dar a forma que ele quiser. Só que precisa estar aonde? Nas mãos do oleiro. No capítulo 19, ele recebe uma mensagem onde ele precisa ir até uma praça em Jerusalém, e aí ele pega um vaso e taca no chão, despedaçando o vaso. E essa era uma mensagem aos líderes, né, da nação, dizendo que Deus iria trazer um juízo que iria quebrar com a nação, dispersá-la. E você tem a imagem de dois vasos. Em Jeremias 18 você tem a imagem de um vaso que está sendo trabalhado, moldado, na roda ali, com o seu artesão trabalhando. E no 19 você tem um vaso pronto, um vaso que está seco, rígido. Ambos são lançados no chão, ambos caem, ambos se quebram. Porém, o vaso que está nas mãos do oleiro, o vaso que está recebendo o molde, ele pode ser reconstruído e restaurado. E o vaso que está pronto, já seco, endurecido, uma vez lançado ao chão, não pode ser mais consertado, não pode ser mais restaurado. Isso indica, isso deve ser tomado para nós, deve nos servir como uma metáfora da nossa vida em relação a Deus. Ou nós construímos uma vida com Deus onde nós permitimos que Deus ele venha estar trabalhando em nossa vida, está moldando a nossa vida, está forjando a nossa vida, ou nós nos tornamos pessoas que passamos a caminhar por nós mesmos, nós vamos nos achar já como aqueles que estão prontos, que não precisam de mais nada, que não precisam aprender mais nada, que não precisam ser trabalhado em mais nada em suas vidas. E aí, quando vier os dias maus, porque o dia mau vem sobre a vida de todos, esses serão quebrados e não poderão ser refeitos. Então, o melhor caminho é permanecermos nas mãos do Senhor, é deixar que Ele nos molde. Qualquer coisa que possa acontecer em nossa vida, enquanto estamos recebendo o tratamento de Deus, Deus vai usar essas situações para continuar nos moldando, para continuar trabalhando em nós, para continuar nos forjando. Então perceba que a vida de Davi, ela se passa exatamente nessa perspectiva de alguém que tudo que está acontecendo em sua vida está acontecendo diante de Deus. O Senhor está trabalhando em todo o tempo. A perseguição de Saul, ela veio para capacitar Davi a ser um homem diferente de Saul, a se tornar um rei que pudesse ser um homem de um coração humilde, que pudesse ter fé no Senhor, que pudesse confiar no Senhor, que pudesse depender do Senhor. É totalmente o oposto de Saul. Então, essas histórias, elas estão registradas exatamente para nos ensinar isso. Que a partir do momento que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, que nós colocamos o nosso coração em Deus e que nós passamos a caminhar com o Senhor, Ele vai permitir as situações mais inusitadas. A vida de fé é isso. A fé, como diz o Soren Kierkegaard, a fé é um salto no escuro.
Quando eu passo a viver em fé, quando eu passo a viver na confiança do Senhor, é como se eu fechasse os meus olhos, desse a mão para alguém e essa pessoa pegasse pela minha mão e me conduzisse. A fé é esse salto no escuro. Então, a partir do momento que eu escolho ter uma vida de fé com Deus, que eu escolho a vontade dele para a minha vida, que eu permito que ele conduza a minha vida e a minha história, o que vai acontecer? Deus vai me levar para as experiências mais diversificadas. Ele vai permitir que as situações mais inusitadas aconteçam. Uma coisa você pode ter certeza: na relação com Deus não há espaço para monotonia. Não há. Você vai viver experiências das mais diversas possíveis. Nunca mais um dia na sua vida vai ser como o outro. Não existe tédio na relação com Deus. Se você anda com Deus, você entrou numa jornada e numa aventura de fé. E Deus vai te conduzir nessa aventura. Vai acontecer de tudo. Deus vai permitir tudo que você possa imaginar e que você não imagina. Mas por quê? Para nos forjar, para nos trabalhar, para que possamos ser aqueles a quem Deus escolheu que nós fôssemos. Deus está trabalhando em nós, nós estamos em obras. Estamos em obras, Deus está trabalhando em nós para realizar o seu projeto em nós. Isso isso foi com Davi, isso foi com Moisés, isso foi com o próprio Jesus, com o apóstolo Paulo, isso é comigo, isso é com você, isso é com todos nós. Todos nós que aceitamos essa caminhada de fé, seremos trabalhados por Deus. Mas voltando para o Salmo de número 3, ele é um salmo que ele remete a um outro momento da vida de Davi. Como eu disse, o primeiro momento da vida de Davi, ele sofre uma perseguição por ser o homem a quem Deus escolheu, por ser o ungido do Senhor, por ser alguém que está sendo forjado e trabalhado por Deus, por estar sendo alguém que o Senhor está treinando. Nesse segundo momento, que é o Salmo 3 registra, que ele está fugindo de Absalão, que ele está fugindo da perseguição promovida pelo seu próprio filho, ele entende que esse sofrimento está sobrevindo em sua vida como uma disciplina, como um tratar de Deus pelo caminho errado em que ele trilhou. Ele entende que ele agiu com crueldade em relação à vida de Urias, cometeu um assassinato, quebrou a sua aliança com Deus, feriu a nação de Israel. Ele entende que a sua atitude gerou desdobramentos incalculáveis. E por isso ele abandona o trono, Ele abandona quando Absalão ele requer o trono do seu pai. Davi não luta, Davi não fica em guerra com Absalão dizendo não vou sair daqui, eu sou o rei, Deus me constituiu, não. Ele entendeu que aquele momento que estava vindo sobre ele, que também se constituía num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento de agonia, era um momento pelo qual Deus estava permitindo ele passar, como uma disciplina do Senhor sobre a sua vida, como um tratamento de Deus, para que o seu caminho fosse corrigido, para que a sua alma fosse purificada. Então ele começa esse salmo exatamente com isso, dizendo: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. Absalão promoveu uma perseguição tão cruel e devastadora como aconteceu nos dias de Saul. Davi ele se sentiu voltando novamente para aquele momento da vida dele, em que ele estava sendo perseguido por Saul. Então ele diz: são muitos que se levantam contra mim, muitos que se levantam contra mim. Aí no verso 2 ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, ele, além de estar sofrendo a perseguição física, Davi estava se tornando alvo da zombaria e do escárnio das pessoas. Ele estava se tornando alvo do desprezo das pessoas,
por conta delas dizerem, olha, ele cometeu um grande erro, ele cometeu um grande delito e não há salvação para o corpo dele. Certamente o que está vindo sobre ele, a perseguição do filho dele sobre ele, é um juízo de Deus, e Absalão vai conseguir matá-lo, porque a intenção de Absalão não era só tomar o trono de Davi, a intenção de Absalão era matá-lo, destruí-lo. Então as pessoas, é como se Davi ele tivesse ouvindo o comentário das pessoas nos mercados, nas praças, as pessoas dizendo, não há salvação para ele em Deus. Ele vai ser morto, ele vai ser achado por Absalão e ele vai ser morto. E não há salvação para ele em Deus, porque ele vai perder a sua alma, ele não vai ser alcançado por Deus. Então ele estava vivendo um momento de uma perseguição no corpo, uma perseguição física, e ele estava vivendo uma perseguição, uma humilhação em sua alma. E todas as situações elas estavam sobrevindo como uma enxurrada, como uma queda d'água sobre a sua cabeça. Só que ele tem consciência de tudo isso, ele tem consciência dos seus erros, ele está arrependido do seu erro, ele já sofreu uma punição inicial, o filho a qual Betseba estava grávida, ele morre, o primeiro filho, ele vê o caos se instalar na casa dele, um dos seus filhos comete incesto com a própria irmã, e começa essa onda de situações ruins, de situações avassaladoras. Mas Davi está de posse também da palavra do profeta Natã. Natã veio até ele dizendo que ele não morreria. E o fato de Natã ter transmitido essa palavra a ele, dizendo que ele não morreria, que ele não pereceria, era uma resposta de Deus, onde o Senhor estava dizendo para ele que ele tinha uma segunda chance, que ele estava de posse de um novo momento, que Deus havia perdoado a sua transgressão, que Deus havia visto o seu arrependimento e que o Senhor agora iria sustentá-lo. Por isso ele escreve no verso 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Essa palavra escudo, ela tem um significado muito grande dentro da Escritura, né? Deus diz em Gênesis 15 para Abraão, Deus diz para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, né? A ideia de Deus dizer para Abraão que ele seria o escudo de Abraão, né? Em hebraico, Magen Avraham, Magen é um escudo militar mesmo, só que a ideia de que Abraão estaria protegido por Deus por todos os lados, que poderia surgir qual fosse a situação, que o Senhor iria guardar Abraão dos inimigos físicos, dos inimigos emocionais, dos inimigos espirituais, de todas as dimensões da sua vida, ele estaria protegido, guardado e amparado por Deus. Quando Davi cita, tu és, Senhor, um escudo para mim, ele está lembrando daquilo que o próprio Deus disse para Abraão e de quem o Senhor era para a comunidade de Israel. Deus não era somente um escudo para Abraão, Deus também era um escudo para o seu povo Israel, e o Senhor também era um escudo para Davi. Ele sabia que o fato de Deus havê-lo perdoado, o fato de Deus ter poupado a ele, o fato do Senhor ter usado de misericórdia, significa que ele também estava debaixo da proteção do Senhor, estava debaixo do cuidado do Senhor, estava debaixo daquele amparo que só o Senhor pode conceder a qualquer ser humano. E ele diz, tu és um escudo para mim, tu és a minha glória. Aqui, muitos comentaristas, né, dizem que essa palavra, minha glória, tem o sentido de ser um escudo para minha alma, né? Um comentarista judeu chamado Radak, da Idade Média, ele disse que o termo a minha glória é atrelado a escudo, ou seja, tu és um escudo para minha alma, ou seja, tu és aquele que protege o meu corpo e tu és aquele que protege a minha alma.
Mas outros comentaristas dizem que a minha glória significa que é aquele que firma os meus passos, né? Até porque a palavra glória em hebraico é kavod, significa algo pesado, né? Um peso. Então, um peso é algo algo pesado é algo que é firme, que está sustentado. Algo, por exemplo, uma montanha, ela carrega um peso enorme, né? Então, assim, a ideia do kavod é a ideia do peso. Então, muitos dizem que o fato dele dizer o Senhor é a minha glória significa o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me mantém em pé, o Senhor é aquele que firmou os meus passos. E exalta a minha cabeça ou levanta a minha cabeça significa que ele não precisa andar envergonhado, ele não precisa andar humilhado, porque ele recebeu o maior favor que um homem pode receber em sua vida, que é o perdão divino. A maior bênção que alguém pode receber não é a aquisição de carros, não é a aquisição de casas, não é a aquisição de bens materiais. O maior bem que alguém pode receber em sua vida é o perdão divino. Por isso, na cruz, Deus nos perdoou. Na cruz, Deus nos redimiu. Na cruz, Deus nos trouxe a sua presença. Na cruz, Deus nos trouxe uma nova vida. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, ou seja, recebemos o perdão de Deus pelo mérito de Cristo. Recebemos o perdão de Deus ao aceitarmos aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele pegou a nossa escrita de dívida e na cruz Jesus quitou as nossas dívidas. Na cruz Jesus quitou. Paulo diz em Colossenses que a sentença que nos era contrária, ela foi rasgada na cruz. Jesus, ele quitou na sua própria carne, ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida e por pagar essa dívida, nós nos tornamos livres. Nós temos acesso a uma nova vida. Paulo diz na carta aos Gálatas que a cruz de Cristo quebrou com todo o poder da maldição advindo sobre o pecado sobre as nossas vidas. Ou seja, a cruz de Cristo em Jesus, na crucificação, na morte e na ressurreição de Jesus, nós nos tornamos livres, nós nos tornamos libertos, nós nos tornamos pessoas que estão vivendo uma nova história, uma nova realidade, uma nova vida, uma nova trajetória. Nós podemos todos os dias viver um recomeço, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque aquilo que Cristo fez por nós na cruz, a obra de Cristo em nós, ela nos trouxe esse tempo novo, essa realidade nova. A cruz de Cristo em nós nos colocou em um novo caminho, em uma nova realidade de vida, onde recebemos perdão, onde recebemos a capacidade de recomeçar. Deus está escrevendo todos os dias uma nova história. Todos os dias, quando nós olhamos para o Senhor e reconhecemos a sua misericórdia, reconhecemos o seu perdão, reconhecemos a sua bondade. Todos os dias em que nós nos aproximamos do Senhor e reconhecemos e aceitamos a sua fidelidade, todos os dias onde nós apresentamos as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas culpas, os nossos erros diante do Senhor, a graça do Senhor vem sobre nós, a bondade do Senhor vem sobre nós e Ele nos restaura. Ele nos dá a chance de todos os dias reconstruirmos uma nova história. Ele nos dá a chance de todos os dias recomeçarmos, vivermos um tempo novo. A cruz para nós inaugurou um novo caminho, um caminho de perdão, um caminho de restauração, um caminho de vida abundante. Jesus se tornou para nós aquele que nos dá a oportunidade de vivermos uma nova história, de escrevermos uma nova história e de recomeçarmos. Na vida, nós vamos estar sempre lutando. A nossa luta contra a nossa própria carne, ela é uma luta cruel, ela é uma batalha onde
haverão dias onde nós vamos nos sentir vitoriosos, haverão dias onde nós vamos estar sendo vencidos, nós vamos estar nessa constante luta de nós contra nós mesmos. Nós vamos estar nessa constante guerra, nesse constante conflito, e mediante a isso nós precisamos resistir, nós precisamos lutar, nós precisamos prevalecer. Mediante a isso nós precisamos continuar a nossa caminhada. Nós não podemos deixar que as adversidades, que o atual momento e que tudo que possa estar nos cercando nos tire a visão da glória de Deus, nos tire a visão de quem o Senhor é, nos tire a visão da bondade de Deus. Que você possa confiar no Senhor, que você possa dizer do Senhor: o Senhor é um escudo para mim, o Senhor é aquele que protege a minha vida, o Senhor é aquele que guarda a minha vida, o Senhor é aquele que firma os meus pés, o Senhor é aquele que me traz perdão. Eu não precisarei andar de cabeça baixa, eu não precisarei andar envergonhado, porque o Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. Que você possa confiar no Senhor para te sustentar, para te proteger e para te levantar. Oremos. Vamos orar nessa manhã? Pai amado, nós queremos te bendizer, Senhor, por tua fidelidade, Senhor, pela tua presença. Nós queremos te bendizer, Senhor, por esse momento aqui reunidos. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa tomar a vida de cada filho teu, de cada filha tua nessa manhã, e que o Senhor possa guiar, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa sustentar. Senhor, que os teus filhos possam dizer, ó Pai, dizer do Senhor: tu és o meu escudo, tu és a minha glória, tu és aquele que firma os meus passos, tu és aquele que levanta a minha cabeça, tu és aquele que faz com que eu receba perdão, faz com que eu ande em novidade de vida. Senhor, eu te bendigo e te louvo pela tua fidelidade, porque tu não és como os homens, mas tu és um Deus misericordioso e compassivo. Senhor, que os teus filhos possam encontrar todos os dias descanso em ti, descanso na tua presença, descanso em tua misericórdia. Que a tua bondade, a tua graça, Senhor, esteja sobre cada vida. Que o Senhor possa revelar e manifestar a luz do teu rosto, Senhor, trazendo um novo tempo, um novo caminho, uma nova realidade, Senhor. Nós nos apropriamos da tua palavra, Senhor. Nós declaramos também que nós vamos nos deitar e dormir e acordar em paz, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que fortalece a nossa vida, e em ti nós colocamos as nossas esperanças. E por colocar as nossas esperanças em ti, nós não seremos frustrados, nós não seremos abalados, pois a tua misericórdia, Senhor, ela se renova a cada manhã. Temos a oportunidade de recomeçar, de viver e de experimentar o tempo novo do Senhor sobre a nossa vida. Peço, Senhor, sobre a vida do teu filho e da tua filha que está assistindo esta live, aqueles que ainda irão assistir, que a tua presença, Senhor, o teu poder, a tua glória possa invadir, ó Pai, cada casa, cada coração, e possa, ó Pai, haver um tempo de restauração, de reconstrução e de novidade de vida, ó Pai. Eu declaro a tua presença, Senhor, o teu poder e a tua bondade. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenho aqui comigo algumas pessoas na minha sala. É um prazer receber você aqui. Quero mandar um abraço e a paz do Senhor para o Silas Januário, para a irmã Francinete, para a irmã Elisângela da CCP, esposa do Eliseu Amigão. Deus abençoe grandemente. Para a Amanda Nascimento, para o Tony Silva, para a irmã Esdra, esposa do pastor Emerson, amigo meu, para a Luana, para a irmã Carmelita, que Deus abençoe grandemente, para a irmã Leila, que Deus abençoe, para o pastor William, amigão que está aqui nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um Shabbat Shalom, um sábado de paz, um sábado de harmonia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, que o Senhor te conduza em triunfo e faça você sobressair sobre qualquer dificuldade. Um forte abraço, que Deus abençoe. Lembrando que esses são 150 dias com os Salmos. Hoje é o terceiro dia desse propósito, dessa caminhada. E amanhã estamos aí.
Não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas estarei gravando com o Salmo de número 4 no quarto dia. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Amém? Forte abraço.